Bom dia, pessoal. Meu nome é José Girão Machado Neto, sou aluno da Integralize, do curso de pós-doutorado, e daremos início à nossa quinta aula com o tema Liberdade de Expressão e o Direito Absoluto. Liberdade de expressão. Direito fundamental essencial à democracia, previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é um direito garantido a todo ser humano de expressar livremente suas opiniões e pensamentos no seu mais amplo sentido, além de ser um direito de buscar, receber, compartilhar informações e ideias, quer seja de forma escrita, falada por meio da imprensa, arte ou qualquer outra fonte de comunicação, dentre as previstas na Constituição Federal. O conceito de liberdade de expressão na lição do professor José Afonso da Silva é um poder inerente do ser humano de agir livremente, sem deixar de ser resistência à opressão, buscando sempre algo ou alguma coisa referente à felicidade, conforme o ensinamento do professor José Afonso da Silva. Vejamos. É o poder de atuação sem deixar de ser resistência à opressão. Não se dirige contra, mas em busca, em perseguição de alguma coisa, que é a felicidade da pessoa, que é subjetiva e circunstancial, pondo a liberdade pelo seu fim e harmonia a consciência de cada interesse do agente. No conceito de Lelis, liberdade de expressão do ponto de vista jurídico-filosófico é a liberdade que está diretamente ligada à dignidade humana. Considerando que a dignidade foi definida anteriormente, cabe a esta parte do estudo refletir acerca do conceito de liberdade humana. Os professores Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Bonet aduzem que liberdade de expressão abrange toda opinião, convicção, comentário, avaliação ou julgamento sobre qualquer pessoa envolvendo tema de interesse público ou não. Não somente engloba essas hipóteses, como também toda e qualquer mensagem ou forma que possa se comunicar, incluindo também o direito de não se expressar, de se calar, de não se informar, desde que não seja na colisão entre os direitos fundamentais. A Constituição Federal trata da liberdade de expressão no seu artigo 5º, inciso 4 e 9 e artigo 220. Vejamos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou licença. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação da evicção, a informação, sob qualquer forma, processo ou vínculo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição Federal. Conclusão. Desta arte, podemos inferir que a liberdade de expressão é um direito que vem consagrado na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os quais garante a todos o direito de expressar ideias e pensamentos, contudo traz limitações, porque não há direito absoluto em nosso ordenamento jurídico. E em caso de haver abuso desse direito, a pessoa deve ser responsabilizada de acordo com a legislação vigente, respeitando assim o princípio da legalidade, da anterioridade, contraditória e ampla defesa previsto no artigo 5º da Constituição Federal em seus incisos 2, 39 e 55. A história da liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem suas origens na Grécia Antiga, especialmente com Sócrates, que defendia o diálogo e a busca racional pela verdade como fundamento para a construção de uma sociedade livre e virtuosa. Por meio do método maêutica, incentivava o questionamento das crenças e dogmas impostos, que gerou conflitos com autoridades atenienses e resultou em sua condenação à morte. Durante a Idade Média, esse direito foi severamente reprimido com a atuação da Inquisição,
que perseguiu e puniu intelectuais que expressavam ideias contrárias à doutrina da Igreja, especialmente aqueles que defendiam a razão, o conhecimento e o desenvolvimento humano como caminhos para a felicidade, em oposição à exclusividade da intervenção divina. Somente no século XVIII, com o Iluminismo, a liberdade de expressão passou a ser reconhecida como um direito inalienável, consolidando-se por meio de importantes marcos históricos, como a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, na França, e a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, de 1791. Essa garantia liberdades fundamentais como expressão, a imprensa e reunião pacífica, tornando-se a democracia a proteger a manifestação inclusive de impopulares, ainda que não sofresse limitações destinadas à preservação da segurança nacional e da honra dos povos. A liberdade de expressão no Brasil teve seu desenvolvimento marcado por avanços e retrocessos. No período colonial, a manifestação do pensamento era severamente controlada pela coroa portuguesa, que impunha censura prévia e restringia a circulação de ideias consideradas subversivas. Com a independência e a Constituição de 1824 no Império, houve o reconhecimento formal da liberdade de manifestação de pensamento, inspirado na Declaração Francesa de 1789, embora com previsão de responsabilização por abusos. Apesar disso, na prática, ocorreram frequentes violações desse direito, especialmente durante o primeiro e segundo reinado, quando autoridades utilizaram a censura para silenciar os críticos do governo. Ao longo do período republicano, as constituições brasileiras passaram a assegurar a liberdade de expressão como direito fundamental, mas com diferentes graus de restrição. A Constituição de 1891 ampliou a liberdade de imprensa, enquanto em 1934 introduziu a vedação ao anonimato, mas incluiu censuras específicas. Durante o Estado Novo, a Constituição de 1937 e o regime militar de 1907 e emenda 1 de 69, a liberdade de expressão foi severamente limitada por mecanismos de censura prévias e órgãos de controle estatal como o DOPS. Somente com a Constituição Federal de 88, o processo de redemocratização, a liberdade de expressão foi plenamente restabelecida com diferentes níveis, com vedação à censura e ampla proteção ao pensamento, imprensa e informação. Da responsabilidade civil. Conforme observamos, o direito de liberdade de expressão é uma garantia constitucional, sendo considerado o pilar da democracia. Contudo, esse direito não é absoluto, isso porque há limites constitucional, pois o ordenamento jurídico brasileiro, além de proteger esse direito constitucional, também assegura ao cidadão o direito de proteção da honra que, quando atacada, quer seja por palavras, escritos ou gestos, assegura o direito de ser reparado pelos danos causados por aqueles que ofendeu. Isso porque ninguém poderá causar lesão a direito extrapatrimonial sem que seja punido por isso. A responsabilidade civil nas lições de Cavalieri Filho é conceituada como o poder-dever jurídico, a conduta externa de uma pessoa imposta pelo direito positivo por exigências da conveniência social. Não se trata de simples conselho, advertência ou recomendação, mas de uma ordem ou comando dirigido à vontade dos indivíduos, de sorte que impor dever jurídico importa criar obrigações. O professor Silvio Salvo Venosa, em sua obra, leciona que toda atividade que acarreta prejuízo a terceiro nasce o dever de reparação. Vejamos. Em princípio, toda atividade que acarreta prejuízo gera responsabilidade ou dever de indenizar. O termo responsabilidade é utilizado em qualquer situação na qual alguma pessoa natural ou jurídica deva arcar com as consequências de um ato, fato ou negócio danoso. A Constituição Federal de 1988 disciplina em seu artigo 5º, inciso 10, sobre a responsabilidade civil nos seguintes termos: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O Código Civil de 2002 replicou o artigo 186 do Código Civil 16 e garantiu o direito à responsabilidade civil nos seguintes termos: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Assim, podemos observar que a legislação brasileira define a responsabilidade civil de forma objetiva, como sendo aquela onde há um dever prévio de cuidado e o agente pratica o ato baseado em uma conduta dolosa, ou seja, quando a gente quis o resultado. É uma forma subjetiva, que é aquela que aparece quando a gente pratica um ato por meio de uma conduta culposa, ou seja, quando a gente assume o resultado agindo sob o império da imperícia, imprudência ou negligência. Dessa arte, quer seja de forma objetiva ou subjetiva, nasce o dever de responsabilidade e de indenização, salvo se a parte que causou o dano comprovar que agiu acobertado pelas excludentes licitudes que são legítima defesa, estado de necessidade, estrito dever legal, exercício regular do direito. Direito absoluto. A liberdade de expressão, embora protegida pela Constituição Federal, não é um direito absoluto. Ela se enquadra como um princípio constitucional e, como todo princípio, pode entrar em colisão com outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem, a intimidade e a dignidade da pessoa humana. No caso da liberdade de expressão, o que está em jogo é justamente essa ponderação, o direito de um cidadão se expressar livremente, poder entrar em conflito com o direito de outro e não ser difamado, caluniado ou exposto indevidamente. Portanto, a solução não é eliminar a liberdade de expressão, mas sim encontrar o equilíbrio entre os direitos em disputa. A própria Constituição Federal já estabelece alguns limites expressos à liberdade de expressão, como o artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação de pensamentos, sendo vedado o anonimato. Artigo 5º, inciso 5. Assegura o direito proporcional ao agravo. Direito de resposta proporcional ao agravo. E o artigo 5º, 10 protege a intimidade e a honra como direito em caso de violação. A liberdade de expressão nas redes sociais. A liberdade de expressão é uma garantia constitucional assegurada no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal aduz que é livre a manifestação de pensamentos, sendo vedado anonimato. Esse dispositivo simples, à primeira vista, tem raízes profundas na história da política brasileira. E, como toda garantia constitucional, a liberdade de expressão não é ilimitada. Nas redes sociais, esse debate se intensifica. Plataformas como o Instagram, YouTube, Facebook, TikTok amplificam o alcance da fala, mas também tornam mais visível a colisão entre a liberdade de se expressar e os deveres de respeitar os direitos fundamentais, como a honra, a imagem, a dignidade da pessoa humana e a igualdade. Ou seja, falar o que quiser não significa ficar impune. O direito à liberdade de expressão não cobre o discurso de ódio, racismo, LGBTfobia ou incitação à violência. Não adianta dizer que era só uma opinião, se a sua manifestação configura crime. O processo vem. E sim, a jurisprudência já é firme em afirmar que redes sociais não é territórios neutros, nem terra sem lei. Além disso, o que se publica online gera um impacto que pode ser muito mais gravoso e gerar uma responsabilidade para quem cometeu aquele ato. Um conteúdo ofensivo, criminoso, pode prejudicar alguém por algum minuto, com um resultado duradouro. Por esse motivo, a legislação protege os direitos dessas pessoas, não garantindo uma forma absoluta a essa liberdade de expressão. A garantia do direito de liberdade de expressão é a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o STF julgou a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet e adotou o entendimento de que, nos casos de crimes contra a honra, todavia, a excelsa corte admitiu que as plataformas realizassem a remoção com base em notificações extrajudiciais. No caso de replicação de conteúdos ofensivos, já considerado ilícito por decisão judicial, a remoção poderá ser exigida com base em nova notificação judicial ou extrajudicial, sem a necessidade de uma nova sentença. De acordo com a decisão do Supremo, restou fixado que o provedor de internet é responsável quando não promover a indisponibilidade imediata de conteúdo que configura as práticas de crime graves previstas nos seguintes rol taxativo. Condutas e atos antidemocráticos se amoldam aos tipos previstos no artigo 296, parágrafo único, 359L, 359M, 359N,
359-P e 359-R do Código Penal. Crimes de terrorismo ou preparativo de terrorismo, tipificado na Lei 13.260 de 2016. Crime de indução ou instigação ao suicídio e automutilação, nos termos do artigo 122 do Código Penal. Incitação à discriminação em razão da raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade, identidade de gênero, condutas homofóbicas ou transfóbicas, passivo de enquadramento nos artigos 20, 20A, 20B, 20C da Lei 7.716 de 89. Crimes contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, inclusive conteúdos que propaguem ódio ou aversão a mulheres. Crimes sexuais contra pessoas vulneráveis. Crimes graves contra criança e adolescente, tipificado no Código Penal e Estatuto da Criança e Adolescente. E tráfico de pessoas. Exemplo de limitação. Assim, temos a limitação da liberdade de expressão nas redes sociais quando houver discurso de ódio, racismo, incitação à violência e fake news. Diferença entre críticas, ofensas e discurso de ódio. Com a popularização das redes sociais, ficou fácil dar opinião. Difícil mesmo é saber quando uma fala ultrapassa os limites da liberdade de expressão. Nem tudo que é dito em tom de opinião está protegido constitucionalmente. Há uma linha clara entre crítica, ofensa e discurso de ódio. Crítica é quando alguém expressa um ponto de vista, ainda que negativo, sem atacar diretamente a dignidade da outra pessoa. Por exemplo, dizer que não gostou de um filme, de uma fala ou de um posicionamento político. Ofensa. Quando a fala parte para o ataque pessoal, ferindo a honra ou a imagem de alguém. Chamar alguém de burro, inútil, por exemplo, já não é mais uma crítica, sim um julgamento. O discurso de ódio vai além. Encara a violência, incitação à violência, exclusão de grupos sociais, religiosos, de gêneros, e isso além de ser imoral, é crime. Por esse motivo, as redes sociais os provedores das redes sociais devem ficar atento que quando houver essas práticas, deve haver uma exclusão de imediato dos atos publicados, sob pena de causar maiores prejuízos a terceiros. Conflito de direito. O direito à liberdade de expressão é garantido constitucionalmente a todos os cidadãos, porém vem sendo mitigado ao longo dos anos, isso porque não se trata de um direito absoluto que pode se sobrepor sobre outros direitos individuais garantidos constitucionalmente, como a honra, a imagem, e diante disso o judiciário vem admitindo a responsabilidade civil daqueles que causem danos a terceiro, assim como a restrição e retiradas de publicações em redes sociais de conteúdos ofensivos à honra e imagem pelos provedores de internet, sem necessidade de ordem judicial, principalmente quando essas publicações tratarem daquelas matérias elencadas no rol taxativo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme restou decidido no julgamento do recurso extraordinário 10.37.39.6, onde foi declarada a inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 da Lei Federal 12.965/14. Com essa decisão, o STF impôs regramento na evolução do tratamento jurídico das plataformas digitais, aumentando a responsabilidade das Big Techs, além de cobrar postura proativa de prevenção contra conteúdos ilícitos, reforçando o direito e os deveres das plataformas digitais para garantir uma regulamentação da matéria, demonstrando uma transparência e moderação nas redes sociais. Assim, podemos concluir que o tema proposto, liberdade de expressão, apesar de ser um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e tratar-se de um pilar da democracia, não é um direito absoluto. Isso porque sofre limitações quando se confronta com outros direitos previstos na legislação constitucional, em especial o direito à honra e à imagem. Ao lado do direito que garante a liberdade de expressão, há também a previsão constitucional que define a honra e a imagem do cidadão. Não podendo, dessarte, alguém cometer um ato contrário à norma, sob a alegação de ser direito fundamental, e de outro lado violar um direito de outrem, que também é protegido constitucionalmente. Por essa razão, o direito à liberdade de expressão, que está diretamente ligado à garantia da dignidade da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito,
vem sendo limitada pelo Supremo Tribunal Federal, que, apesar de conhecer a sua importância para o Estado Democrático de Direito, entende que não se trata de um direito absoluto, pois não pode se sobrepor sobre outros princípios constitucionais. Dessa arte, quando houver uma colisão entre direitos fundamentais do cidadão, deve haver uma atuação proativa do Estado, protegendo os direitos e garantias constitucionais, respeitando sempre o contraditório e ampla defesa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima videoaula.